Sabe, Abraão era um homem de Deus, era um homem que tinha intimidade com Deus, mas Deus colocou ele à prova, queria saber até onde ia a obediência de Abraão. Então Abraão, como vocês conhecem a história, pegou seu filho pela mão, levou para onde Deus havia indicado, montou ali um altar, colocou a lenha, amarrou seu filho e ia sacrificar o seu filho. E quando Deus viu a obediência de Abraão, ele disse: opa, peraí. O anjo disse para ele parar. E quando parou, diz assim, ó, lá no versículo 16: e juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando o seu filho, o seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei os seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você obedeceu. Quando nós obedecemos ao nosso Deus, o nosso Deus, ele libera milagres na nossa vida, ele nos dá vitória, mas é preciso que nós obedeçamos ao nosso Deus. Pastor Cláudio Santana sempre fala aqui, o alfabeto do cristão é um alfabeto diferente, começa com a letra O, obedecer. Quando nós obedecemos ao nosso Deus, a nossa vitória é certa. Sabe, irmãos, às vezes a luta está tão grande, a luta está tão difícil, as coisas não estão acontecendo, e nós começamos a nos questionar por que nada acontece, por que nada muda. Então nós meditamos na palavra de Deus, oramos, falamos com Ele, e às vezes nós percebemos que não estamos obedecendo ao nosso Deus. E como é que nós obedecemos ao nosso Deus? Meditando na sua palavra e não se desviando nela nem para a direita nem para a esquerda. Só que nós somos humanos, somos falhos. E às vezes nós deixamos de cumprir aquilo que Deus espera de nós. Então a bênção não vem naquele momento. A origem da obediência. A obediência teve a sua origem na eternidade, permanecendo pura e absoluta até ser confrontada com uma desobediência. Quando Lúcifer pecou contra o Senhor, na ocasião, Lúcifer deixou a sua submissão a Deus, criando assim a desobediência ou insubordinação. Aí o texto que diz aqui é Isaías 14, no versículo 12. Como caíste deste céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu que dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei. Aos lados do norte subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo abismo. O primeiro a cometer a desobediência foi Satanás. Foi o primeiro a desobedecer a Deus. E depois que Satanás desobedeceu a Deus, ele foi lançado para a terra. Ele e mais 1/3 dos anjos. E não bastasse isso, Satanás no jardim do Éden tentou a Adão e a Eva a desobedecer ao nosso Deus. E qual foi a consequência disso? Eles foram expulsos do jardim, foram lançados fora, passaram a sofrer,
passaram a ter que trabalhar dia e noite para ter o que comer, quando Deus dava toda a provisão para a vida deles. Sabe, irmãos, a origem da desobediência, ela vem direto do nosso inimigo, o inimigo das nossas almas. O diabo, Satanás, ele é o inimigo de cada um de nós. Ele quer que nós sejamos desobedientes, porque no momento em que nós formos desobedientes, nós nos afastamos de Deus. Não é Deus que se afasta de nós, mas nós é que nos afastamos de Deus. E quando nós nos afastamos de Deus, nós deixamos de viver as bênçãos e as promessas que Deus tem para a nossa vida. Ah, pastor, mas eu não sou desobediente. Mas às vezes nós cometemos a pequena desobediência. Só pequena desobediência, pastor. Isso aí é uma pequena desobediência. Isso aí não é nada, pastor. É. Ah, pastor, eu só não entreguei o dízimo esse mês. Ah, eu só não ofertei esse mês. Um mesinho só. Desobediência. Sabe, tem consequência na nossa vida. Ah, vou para a igreja não, quarta-feira, o que é que eu vou fazer na igreja quarta-feira? A meia dúzia de gato pingado, às vezes nem o pastor Cláudio Santana que prega, o que é que eu vou fazer na quarta-feira? Desobediência. Sabe, quando nós não fazemos a vontade de Deus, as pequenas coisas às vezes que nós achamos que não tem nada, não tem problema nenhum, é o inimigo de nossas almas que está atuando na nossa mente e querendo acabar com a nossa vida. Sabe, o diabo não está brincando de ser o nosso inimigo, não. Ele não está brincando. Ah, eu vou fingir que eu sou inimigo. Não, ele quer acabar com cada um de nós. O diabo é o nosso inimigo, põe isso na sua cabeça. Ele não é um inimigo de Deus. Ele é criatura de Deus. Mas ele é o inimigo de cada um de nós. Então, quando nós desobedecemos ao nosso Deus, até nas pequenas coisas, o inimigo ele está ali prontinho para acabar com a nossa raça. Olha só, diz aqui naquele primeiro slide lá, a obediência teve sua origem na eternidade. Obediência tem a ver com Deus, permanecendo pura e absoluta, até ser confrontada com a desobediência. Quando Lúcifer pecou contra o Senhor, na ocasião, Lúcifer deixou a submissão a Deus, criando assim a desobediência ou insubordinação. Só que lá em Isaías, no finalzinho, diz assim, ó: e contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Quando nós ignoramos o nosso inimigo, as sugestões do nosso inimigo, nós fortalecemos o Deus na nossa vida. Ah, pastor, mas Deus enfraquece na nossa vida quando nós nos distanciamos dele. Não é Deus, mais uma vez eu repito, não é Deus que se distancia de nós. Somos nós que nos distanciamos dele. Mas quando Deus é Deus na nossa vida, quando nós nos agarramos a ele, quando nós temos a certeza de que Deus é conosco a cada passo, a cada suspiro, a cada sono, a cada sonho que nós temos, o nosso Deus, ele nos guarda. A palavra de Deus diz que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Isso é palavra de Deus para a nossa vida, verdade de Deus. Mais um ponto. A finalidade da obediência. Sua finalidade é manter o cristão sempre submisso a Deus e debaixo da sua vontade, a fim de que ele venha a ter uma boa vida cristã.
A escolha pela obediência deve ser feita a todo momento, pois o inimigo tentará fazer com que o crente venha a desobedecer e assim pecar contra Deus. Finalidade: que o cristão venha estar sempre submisso e debaixo da sua vontade, da vontade de Deus. E quando nós fazemos isso, olha a consequência: a fim de que ele venha a ter uma boa vida cristã. A escolha pela obediência deve ser feita a todo momento, pois o inimigo tentará fazer com que o crente venha a desobedecer e assim pecar contra Deus. A nossa luta, ela é diária. A nossa luta, ela é diária. Não adianta você olhar para trás e falar: 15 anos de cristão, graças a Deus. Não adianta. Os 15 anos já passaram. Mas hoje tem luta, amanhã tem luta, depois de amanhã tem luta, depois tem luta e depois tem luta. Cada dia é uma luta. E nós temos que vencer essa luta diária contra o nosso inimigo. Olha só o que diz em Mateus 4, no versículo 1. Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá um homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, e aos seus anjos dará ordem a seu respeito. E tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorará, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Era Jesus que estava no deserto. Era o pastor Robson? Não era. Era qualquer outro irmão? Não. Era Jesus que estava no deserto. Jesus. E o diabo chegou para tentar Jesus uma vez, duas, várias vezes o diabo tentou Jesus. Várias vezes. Então você imagina só, Jesus, o Filho de Deus, 100% homem, 100% Deus, foi tentado pelo diabo no deserto. Imagine o que o diabo faz na nossa vida. Então nós precisamos a cada dia resistir ao diabo, sermos obedientes ao nosso Deus. O título da mensagem de hoje é: até onde vai a nossa obediência a Deus? O diabo tentou Jesus, ofereceu riqueza, poder. O que o diabo nos oferece? Cada um de nós sabe o que o diabo nos oferece e o que nos tenta. De repente, para você, se botar um pote de ouro ali para você, ó, não é nada.
Pote de ouro. Mas se oferecer um cargo alto, lá naquela empresa que você tanto quer, será que de repente não cresce o olho? Aquele cargo ali, aqueles benefícios, apartamento, carro da empresa. Cada um de nós sabe no que o diabo nos tenta. Jesus estava lá no deserto com fome, e o diabo foi lá tentar, uma vez, duas vezes, três vezes, várias vezes. Mas Jesus no final disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. E é assim na nossa vida também, quando nós repelimos o diabo, em nome de Jesus, os anjos do nosso Deus vêm e nos abençoam e nos servem a cada dia. Mas nós precisamos obedecer ao nosso Deus. Obediência a Deus. Ah, pastor Robson, que tema chato. Esse negócio de obediência, negócio chato. Mas quando nós obedecemos ao nosso Deus, aos seus preceitos, e o que a Bíblia Sagrada nos ensina, porque a Bíblia Sagrada ela nos ensina a ter uma vida boa, a ter uma vida melhor. Quando nós obedecemos a esses preceitos, a nossa vitória é certa. Ah, mas isso aí é muito batido, pastor, esse negócio aí. A sua vitória é certa em nome de Jesus. É muito batido isso. Você liga o rádio, você ouve isso. Você liga a televisão, você ouve isso. É batido, mas é verdade. A nossa vitória é certa em nome de Jesus. É batido, mas é verdade. Então tome posse dessa verdade. Seja obediente ao nosso Deus, que a sua vitória é certa. Eu não sei qual tem sido a sua luta, mas faz um teste. Seja obediente ao nosso Deus, que você vai ver só. Isso aí que você está lutando, ó, vai cair por terra e a sua vitória vai ser certa em nome de Jesus. A recompensa da obediência. O cristão obediente sempre será guardado por Deus e será amplamente recompensado pelo Senhor, não somente nesta vida, mas também na vindoura. A Bíblia diz que o servo obediente à lei de Deus não sofrerá dano algum e ainda receberá os galardões na ocasião da segunda vinda de Cristo. Comentei aqui um pouquinho na outra mensagem dos últimos dias. Deus, Ele tem uma recompensa para cada um de nós. Tem a vitória aqui nessa terra? Tem. Mas também tem uma recompensa lá na vida vindoura. Quando os seus forem arrebatados, quando nós chegarmos lá no céu e estivermos participando das bodas do Cordeiro, nós teremos o tribunal dos galardões, onde as nossas obras elas serão julgadas. Então cada um de nós receberá um galardão do nosso Deus. O cristão obediente sempre será guardado por Deus e será amplamente recompensado pelo Senhor, não somente nesta vida, mas também na vindoura. É a nossa esperança. É que o pessoal por aí parou de pensar na vida vindoura, só pensa no aqui e o agora, só fala no dinheiro, só fala no apartamento, só fala no carrão, só fala na empresa. Mas nós seremos recompensados na vida vindoura. Gênesis 22:16 diz assim, aquele texto lá de Abraão de novo, e disse: juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando o seu filho, o seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei os seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu
e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades do que lhe forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Olha só, por causa da obediência de Abraão, de um homem só. A descendência dele, olha aqui, será como estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Promessa de Deus para a nossa vida. Sua descendência conquistará as cidades que lhe forem inimigas. Por meio dela, todos os povos da terra serão abençoados. Sabe, um tempo desse a gente estava procurando lá a árvore genealógica da minha família. Nós conseguimos chegar só nos meus bisavós, que vieram de Portugal, mas eram cristãos. Quando eu era criança, minha avó faleceu quando eu tinha 12 anos, ela tinha 86 anos, minha bisavó. Eu lembro dos cultos na casa dela, ela já tinha mais de 80, então de 15 em 15 dias, a igreja ia fazer um culto na casa dela, debaixo de uma mangueira enorme que tinha lá. E depois dela, muitos da minha família se entregaram a Jesus. Aquela semente que a minha bisavó plantou lá atrás. E hoje, muitos da minha família estão colhendo as bênçãos. Eu tenho certeza que eu também sou fruto dessa bênção. Eu tenho certeza que os meus filhos são frutos dessa bênção. E se você pensa que você não é nada, um dia você será pai, será mãe, será avô, será avó, será bisavô, será bisavó. E a sua descendência vai ser grande. A minha bisavó, quando morreu, ela tinha 9 filhos, 53 netos e 18 bisnetos. Olha o tamanho da descendência, olha o tamanho da nossa responsabilidade. Agora você pode ter só um filho, pode ter só um neto, mas e daqui a 50 anos? Como será a sua descendência? Abraão, ele abençoou toda a sua descendência com a obediência dele. Então nós precisamos obedecer hoje. Obedeça hoje, obedeça agora, que você vai estar abençoando os seus filhos, os seus netos, os seus bisnetos, os seus tataranetos. Abençoe hoje, obedeça hoje. Que o nosso Deus não é um Deus de brincadeira. Ele vai te abençoar e abençoar toda a sua família. A obediência a Deus é realizada quando procuramos agradar a Deus, ainda que a sua vontade não esteja de acordo com a nossa. Ser obediente a Deus implica muitas vezes em renunciar às próprias vontades e planos, pois nem sempre a vontade de Deus é agradável para nós. Porém, devemos obedecer mesmo assim. Olha só que coisa, hein? Nem sempre a vontade de Deus, isso dói pra gente, dói no nosso ouvido, ó. Nem sempre a vontade de Deus é agradável para nós. Nem sempre a vontade de Deus é agradável para nós. Quando eu era adolescente, mais jovem, eu nunca pensei em ser pastor, isso nunca passou pela minha cabeça. Nunca pensei nisso, eu pensava em ser um executivo, estar numa grande empresa, fazendo uma coisa importante, lá no meio empresarial. Mas a vontade de Deus para a minha vida é que eu estivesse um dia pregando a palavra de Deus. Era a minha vontade? Não era, mas era a vontade de Deus para a minha vida.
E às vezes a vontade de Deus não é a nossa vontade. É muito legal quando coincide. É muito legal. Quando a vontade de Deus coincide com a nossa vontade, é muito legal. Mas nem sempre é agradável para nós. Porém, devemos obedecer mesmo assim. Olha só o que diz o texto. Em Atos, no capítulo 5, versículo 27. Aqui são os apóstolos. Pegaram eles, e o texto diz assim, ó. E trazendo-os, os apresentaram ao conselho e ao sumo sacerdote. E o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome? Eles estavam ensinando o nome de Jesus. Eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Pegaram lá os apóstolos, levaram lá para o conselho, para o sumo sacerdote. O sumo sacerdote falou: ô rapaz, já falei com vocês, não ficar pregando aí esse negócio aqui, essa doutrina, no meio do povo. Quer jogar o sangue desse homem em cima da gente? Quer jogar? Já falei com vocês. Pedro responde: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. E às vezes esses homens somos nós. Às vezes nós queremos fazer a nossa vontade. Às vezes nós queremos seguir o nosso próprio caminho. Não, eu vou entrar para a faculdade e vou estudar isso. Mas Deus não quer que você estude isso, quer que você estude aquilo. Se você estudar aquilo, você vai abençoar a vida de um monte de gente. E se você estudar isso aqui, você vai abençoar só a sua vida, só o seu próprio umbigo. Ah, eu vou morar em tal lugar. Deus fala: não, eu quero que você more ali, naquele lugar. Porque lá naquele lugar, você vai ter que ir para aquela igreja. E lá naquela igreja, você vai ser bênção na vida de um monte de gente. Você vai ajudar muita gente, você vai pregar para muita gente, você vai evangelizar muita gente. E se você for morar lá naquele outro lugar, você vai para aquela outra determinada igreja e vai ficar sentado no banco sem fazer nada. Sabe, irmãos, é melhor nós fazermos a vontade de Deus, é melhor obedecer à vontade de Deus. Sabe, quando nós pensamos na nossa cabeça: não, ano que vem eu vou falar com o pastor, eu não vou mais desempenhar tal função na igreja, não quero mais, me aborreci, não vou fazer mais. Ore, fale com Deus, ouça o que Deus vai te dizer. Porque se Deus te colocou para fazer alguma coisa, se Deus está falando com você para fazer alguma coisa e você ainda não está fazendo, ou se você está fazendo e quer deixar de fazer, ore e fala com o nosso Deus, porque Ele vai te dizer exatamente o que você tem que fazer. É só você abrir o seu coração. Pedro podia ter ido embora, podia ter largado para lá, mas ele estava pregando Jesus no lugar que já tinham falado para ele para não fazer. Não vos admoestemos nós expressamente que não ensineis nesse nome? Pedro estava lá fazendo, era a vontade de Deus. Então, meu irmão, faça uma reflexão na sua vida. O que Deus espera de você? O que Deus pediu para você fazer? Ore, fale com Ele, que Ele vai te dizer. Próximo slide.
Atos 5:30, tem até uma continuação aqui que eu não li. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. E nós somos testemunhas acerca destas palavras. Nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que o obedecem. Então Deus colocou o Espírito Santo dentro de cada um de nós. Cada um que obedece ao nosso Deus tem o Espírito Santo dentro, tem o Consolador. Isso faz toda a diferença na nossa vida. A obediência à Bíblia. A obediência à Bíblia constitui um plano mais amplo e diferenciado do que é servir a Deus. Quando falamos em obedecer a Deus, nos referimos no trato diário ao Senhor para conosco. Já quando falamos de obediência à Bíblia, nos referimos a todos os assuntos tratados nas Escrituras que devemos obedecer. A Bíblia, ela trata de tudo na nossa vida. Tudo. Quem é formado em direito sabe disso. O irmão Humberto estivesse aqui, ia poder confirmar. Toda a Bíblia, ela é base para a nossa vida. Toda. A Bíblia trata de tudo. Tudo. Eu lembro na mensagem que eu fiz ano passado, falei sobre aborto, que a esquerda estava apoiando o aborto. Encontrei na Bíblia que se o sujeito ferir a grávida e o bebê morrer, ele tem que pagar aquele sangue com sangue. O sujeito tinha que morrer também. Se fosse ferido e não matasse, não morresse, ele ia ter que pagar financeiramente ao pai. Mas se morresse, ele ia ter que pagar sangue com sangue. Então tudo está na Bíblia, tudo. E quando nós vivemos de acordo com os ensinamentos de Deus que estão na Bíblia, nós vivemos melhor. Se você pegar lá, desde o começo até o final, você vai ver tudo que Deus diz que nós podemos fazer, o que não podemos fazer. Ah, pastor, mas a gente pode comer de tudo. Mas a Bíblia diz que não é bom a gente comer gordura. E hoje a gente sabe por que a gente não deve comer gordura. Quem entope o coração e a gente morre. A Bíblia diz que a gente não deve comer sangue. Ah, pastor, mas por que a gente não deve comer sangue? Hoje nós sabemos por que a gente não deve comer sangue. Porque tem um monte de porcaria no sangue que se a gente comer vai deixar a gente doente. Então a Bíblia, ela trata de tudo. Tudo. Tudo na nossa vida é tratado na Bíblia. Em Deuteronômio, no capítulo 11, versículo 13, diz assim, Deuteronômio 11, 13. E será que se diligentemente obedecerdes os meus mandamentos, que hoje vos ordeno, de amar ao Senhor vosso Deus, e de servir de todo o vosso coração, e de toda a vossa alma, então darei a chuva da vossa terra a seu tempo, a temporã e a serôdia, para que recolhais o vosso grão, o vosso mosto e o vosso azeite, e darei erva no teu campo aos teus animais, e comerás e fartar-te-ás. Se diligentemente obedecerdes os meus mandamentos, que hoje vos ordeno, então darei a chuva da vossa terra a seu tempo, a temporã e a serôdia, para que recolhas o vosso grão, o vosso mosto e o vosso azeite, e darei erva no teu campo aos teus animais, e comerás e fartar-te-ás. Sabe, irmãos, quando vem aqui o irmão, na hora dos dízimos e das ofertas,
E diz que Deus vai derramar bênçãos sem medida na tua vida, que vai abrir as portas dos céus, que os seus barris de vinho transbordarão. Ele está falando disso aqui, ó. Quando você obedece a Deus, os mandamentos de Deus, que hoje Ele nos ordena, Ele vai trazer provisão para a nossa vida. Tudo isso aqui que Ele fala da chuva, do grão, do vinho, do azeite e da erva para os animais comerem, é provisão para a nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. Sabe, a Bíblia, ela é muito linda, muito linda. Mas se a gente não colocar em prática na nossa vida, vai ser só um livro lindo. Ah, que linda a história de Jesus, que veio na terra, morreu pelos outros, ressuscitou, que lindo, que lindo, que lindo. Se eu não coloco em prática, serve para nada na nossa vida. Serve para nada. Os ensinamentos de Jesus, se nós não colocarmos em prática, não vai servir para nada. Se nós não amarmos o nosso irmão, serve para nada. Se nós não amarmos o nosso Deus, não serve para nada. Não adianta depois a gente ficar chorando leite derramado. Ah, Senhor, por que o negócio está tão difícil? Por que está tão ruim? Jesus pudesse aparecer assim para a gente e ia falar: meu filho, está ruim porque tu não tem feito o que eu estou mandando. Está ruim porque você lê a Bíblia e não está nem aí. Está ruim porque o teu pastor prega lá na tua igreja e você está mexendo no celular, está mexendo no iPhone, está fazendo outra coisa, está batendo papo. Está ruim porque quando a palavra de Deus é pregada, você não está nem aí, você não executa na sua vida, você não põe em prática. Então, quando nós seguimos diligentemente e fazemos aquilo que Deus espera de nós, vem bênção sem medida para a nossa vida. A obediência ao chamado. A obediência ao chamado é a dedicação e o empenho que o crente emprega naquilo que Deus o chamou para fazer na obra do seu reino. Quando uma pessoa é obediente ao chamado de Deus para a sua vida, prioriza as coisas de Deus, realiza bem a obra e procura melhorar naquilo que faz. Olha só que coisa interessante. Vou ler de novo esse slide aqui. Obediência ao chamado é a dedicação e o empenho que o crente emprega naquilo que Deus o chamou para fazer na obra do seu reino. Quando uma pessoa é obediente ao chamado de Deus da sua vida, para a sua vida, prioriza as coisas de Deus, realiza bem a obra e procura melhorar naquilo que faz. Sabe, quando Deus nos chama para a sua obra, é maravilhoso, porque Ele vai nos capacitando a cada dia, Ele vai nos melhorando a cada dia, mas é preciso que nós também tenhamos a iniciativa de aprender mais e mais, a iniciativa de se aprimorar e fazer um curso para se aprimorar, sabe, fazer um curso de oratória, fazer um curso, sei lá, de hebraico, fazer um curso sobre o Novo Testamento, fazer um curso qualquer. Hoje tem muito curso online que você pode fazer dentro da sua casa. É só você procurar lá na internet. Tem muitos cursos que você pode estar fazendo dentro da sua casa. Eu sou um adepto do curso online. Eu comecei a estudar numa universidade EAD em 2008 e peguei gosto pelo negócio. E hoje eu não me vejo mais sentado num banco da universidade todos os dias da semana. Mas quantos cursos eu já fiz desde 2008 para cá online, sem sair da minha casa, por um custo bem mais baixo.
Então, cada um de nós pode estar se aprimorando dentro de casa, estudando pela internet. Você pode fazer uma faculdade, tem agora seminários online, você pode fazer um curso de teologia online. Mas presta, pastor? Claro que presta, tem certificação, é tudo bonitinho. Pode fazer um seminário online, pode fazer um curso de especialização online. Nós precisamos a cada dia nos aprimorar. Quando eu comecei a fazer as gravações aqui, você pode pegar lá as primeiras lá. Eu fico olhando lá, era um negócio assim todo capenga, né? Tudo pelado, não tinha nada direito ali ainda, tudo assim pela metade. Quando eu comparo aquelas primeiras com as que eu estou fazendo agora, eu vejo que o negócio melhorou muito, porque de lá para cá eu fui estudando para melhorar, aprendi a mexer no programa que eu usava, arrumei outros programas, estou estudando agora Photoshop também, para estar melhorando a cada dia. Então nós precisamos disso a cada dia. Eu não sei o que você faz dentro da igreja, eu não sei o que Deus te chamou para fazer, mas eu tenho certeza que você pode fazer um curso de aprimoramento para melhorar aquilo que você já faz. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como um obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como um obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então nós precisamos a cada dia manejar melhor a palavra de Deus. Eu também tenho gravado lá umas mensagens minhas desde quando eu comecei a pregar. Horrível, horrível. Só que você vai vendo a evolução. A cada dia a gente tem que ir melhorando, a cada dia tem que ir melhorando. Eu quero daqui a 5 anos estar bem melhor do que eu sou hoje. Porque eu quero a cada dia estudar mais, aprender mais, sabe? Quem para, fica para trás, é uma máxima que nós temos em administração. Quem para, fica para trás, porque o tempo ele vai avançando, as coisas vão se modernizando. Se você pegar o seu celular de 3 anos atrás, você não consegue mais instalar os aplicativos de hoje, porque não vai caber, não vai ter memória. Não vai ter mais memória, porque o seu celular parou, e quem para, fica para trás. É assim com a gente também. Ah, pastor, já terminei o ensino médio lá, tá bom, na minha família, a maioria só teve ensino médio mesmo, e negócio é trabalhar, negócio é trabalhar. Só que o mercado de trabalho muda, as coisas mudam. Eu tinha uma oficina de recondicionamento de induzido de motor de arranque. A maioria não sabe nem do que eu estou falando. Trabalhei 15 anos com esse induzido de motor de arranque. Só que a tecnologia, ela avançou, ela mudou. O que a gente fazia era recondicionado, apareceu agora pequenininho, novo, com preço baixo. Então tem 5 anos que eu parei de trabalhar com isso, porque a tecnologia avançou, o que eu fazia ficou para trás e eu parei de fazer. Não tinha nem como eu me aprimorar para fazer igual é agora, porque virou um negócio descartável, né? O cara coloca o novo, queimou, depois vai lá e bota outro novo também. Se a gente parar, acontece a mesma coisa. A gente vai ficar para trás. Então procura apresentar-te a Deus aprovado, como um obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Obediência no lar. A obediência no lar implica na submissão ao pai e à mãe, aos avós e avós, a tios e a tias, e etc. A falta da obediência no lar pode trazer até mesmo a morte prematura da pessoa, pois infringe o primeiro mandamento com promessa da Bíblia:
que manda honrar pai e mãe para o prolongamento da vida. Então a gente vê por aí, infelizmente, muito triste, a gente vê por aí, muitos jovens perdendo a sua vida, muitos jovens se drogando, muitos jovens suicidando, muitos jovens fazendo um monte de coisa errada, se cortando, né? Está uma moda agora dos jovens se cortarem, né? Se tranca dentro do quarto e começa a se cortar com gilete. Isso aí está acontecendo muito por falta de obediência no lar. A submissão ao pai, à mãe, aos avós, os avós, a tios e a tias, que não está acontecendo. O pai e a mãe falam: ih, ô velho, tu não sabe de nada não. Ô coroa, tu não sabe de nada não. Tu é das antigas, agora é coisa nova. Aí fica só lá no aplicativo, aprendendo um monte de besteira, um monte de porcaria. Depois está se drogando, está traficando, está se cortando e se matando também, que é horrível e tem acontecido muito. Em Efésios 6, no versículo 1 diz: filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Isso aqui não é brincadeira. É uma coisa muito séria. Obedeçam os seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. A quebra deste mandamento tem levado muitos dos nossos jovens para a cova. Muitos dos nossos jovens. Se você for pegar a estatística das mortes no Brasil, você vai ver que as mortes são entre 18 e 25 anos, são assim, avassaladoras. A quantidade de jovens de 18 a 25 anos que tem morrido é assim, é tremendo. Nem em época de guerra não aconteceu isso. Nem na Primeira Guerra Mundial, nem na Segunda Guerra Mundial. Os brasileiros que eu estou falando, a quantidade de jovens brasileiros que têm morrido por ano, entre 18 a 25 anos, é maior do que na guerra. Maior do que na guerra. Maior do que morreram no Vietnã. Então é um negócio terrível que tem assolado os nossos jovens, que tem assolado o nosso país, por causa da quebra deste mandamento de honrar pai e mãe. A obediência na igreja refere-se à obediência às normas, doutrinas e lideranças da igreja a qual se pertence. O cristão deve evitar desobedecer os ensinamentos da sua igreja, pois caso o faça, estará sendo insubordinado para com o seu ministério. A desobediência à igreja constitui uma rebelião, que é o princípio ativo do diabo, pois ele foi o primeiro a causar uma rebelião a partir de um ato de desobediência. Então nós precisamos obedecer às doutrinas e lideranças da nossa igreja. O cristão deve evitar desobedecer os ensinamentos de sua igreja, pois caso o faça, estará sendo insubordinado com o seu ministério. A desobediência à igreja constitui uma rebelião. Já viu isso? O cara, ele sabe o que a igreja prega, ele sabe a doutrina da igreja, mas fala: eu não concordo com isso não.
O pastor fala que é assim, mas eu não concordo não, eu li aqui, eu entendi que é outra coisa diferente e vou fazer do meu jeito. Está errado, é desobediência. Desobediência à doutrina da igreja e à interpretação da palavra de Deus por esta doutrina, por esta igreja. Então, quando o pastor, nosso pastor Cláudio Santana, ele vem aqui à frente, ele prega algo que você acha que não é o correto, repense na sua mente. Porque se ele está pregando aqui uma doutrina, uma atitude que nós temos que tomar, é porque ele já leu, já meditou naquela palavra e ele tem a certeza daquilo que ele está falando. E se você quer fazer diferente, você está sendo desobediente à sua igreja, que é uma rebelião. É exatamente o que Satanás fez. Satanás sabia que Deus, é o Todo-Poderoso. E ele achou que não. Ele achou que não era, que dava para ser igual. Peraí, Deus não é isso tudo não, dá para ser igual a Ele. Dá para fazer um negócio parecido ali. É quase isso aí que ele está falando, então eu consigo ser igual. Quando nós não concordamos com a nossa liderança e com a nossa doutrina, nós estamos sendo rebeldes. Olha o que o texto diz. Hebreus 13:17. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes, para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Olha só que texto, hein? Muito interessante. Hebreus, capítulo 13, versículo 17. Vale repetir. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas a Deus. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso. Aí a gente fica chocado, quando houve uma notícia que um pastor se suicidou. É chocante. Peraí, como é que um pastor, um homem de Deus, se suicidou? Está aqui. Para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso. Tem muito pastor carregando peso, porque tem muita ovelha se rebelando, muita ovelha indo contra, muita ovelha desobedecendo a Deus, desobedecendo a doutrina, desobedecendo aquilo que a igreja ensina. Então passa a ser um peso, mas nós devemos fazer que a vida do nosso pastor seja uma alegria, porque se a vida do nosso pastor for uma alegria, diz aqui no final do texto, isso não seria proveitoso se ele ficasse triste, mas se ele ficar alegre, é muito proveitoso para a nossa vida. Sabe, quando o pastor ele vem aqui à frente, que ele prega para a gente, quando nós ouvimos e praticamos, isso aí dá uma alegria, dá vontade dele fazer mais, dá vontade dele trazer mensagens novas, dá vontade de trazer estudos novos. Precisamos ser uma alegria para o nosso pastor, porque nós fazendo isso, nós estamos obedecendo ao nosso Deus. Pastor Robson, eu não concordo, pastor Robson. Aí você ora e fala com Deus, porque o Espírito Santo vai falar no seu coração. Obediência na sociedade. Vamos avançar porque a hora está passando. Diz respeito a toda e qualquer forma de conduta, referente às leis, obrigações comuns a todos os cidadãos, quer sejam leis de trânsito, leis civis,
leis penais, leis ordinárias ou qualquer outra lei ou norma referente à sociedade. Caso o crente não obedeça, estará pecando contra os homens e contra Deus. Isso aqui está falando sobre as leis civis. Todos nós temos que obedecer, isso é princípio básico da nossa vida. Ninguém aqui vai ficar furando sinal vermelho. É claro que aqui nós moramos no Rio de Janeiro, né? Depois de 10 horas da noite não dá para ficar parado em sinal nenhum. Mas nós temos que seguir de acordo com o que é correto, com o que é ético. Leis de trânsito, civis e leis penais, leis ordinárias ou qualquer outra lei e norma referente à sociedade. Romanos 13:1 diz assim: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram estabelecidas por Ele. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos, pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem, e ela o enaltecerá. Isso aqui quer dizer que a gente pode botar nossa cabecinha no travesseiro e dormir tranquilo. Não devemos ter medo da autoridade, porque aquele que pratica o bem, aquele que bota a cabeça no travesseiro e dorme a noite toda, ele pode ficar tranquilo, porque a autoridade não virá atrás dele. A obediência no trabalho, para encerrar, refere-se às obrigações que todos os empregados se comprometem a cumprir quando assinaram um contrato de trabalho. No caso do crente, a situação torna-se mais exigente, pelo fato do cristão ser mais observado pelas pessoas. O empregado cristão deve obedecer e cumprir suas tarefas, observando as normas da empresa, e caso não concorde, deve-se desligar-se de forma legal. Sabe, a gente tem que cumprir aquilo que está no contrato de trabalho. Sabe, se a gente assinou o contrato, está dizendo lá que nós vamos cumprir 8 horas de trabalho, tem que ser 8 horas de trabalho. Se nós vamos desempenhar uma tarefa, desempenharemos tal tarefa. Não adianta tentar arrumar um caminho, porque nós estamos sendo observados pelas outras pessoas. E caso não concordemos com alguma coisa na empresa, nós temos que nos desligar de forma legal. Quanta gente você já ouviu falar que, estou insatisfeito com a empresa. Aí o cara começa a faltar, começa a dar problema, para ver se a empresa manda embora. Está errado. Está insatisfeito com a empresa? Vai lá no RH, olha, eu quero o meu desligamento. Se desliga da empresa e vai embora. Simplesmente assim. Efésios 6:6 diz assim: obedeçam-lhes, não apenas para agradá-los, quando eles os observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam aos seus senhores de boa vontade, como ao Senhor, e não aos homens, porque vocês sabem que o Senhor recompensará a cada um pelo bem que praticar, seja escravo, seja livre. Vocês, senhores, tratem os seus escravos da mesma forma, não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está no céu, e Ele não faz diferença entre as pessoas. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. A obediência e a desobediência. A grande inimiga da obediência é a desobediência.
pois uma se antepõe à outra, para evitar o acerto e instigar o erro. Assim como a obediência vem de Deus para agradá-lo, a desobediência vem do diabo para desagradá-lo, cabendo a nós escolhermos o bem ou o mal, ou seja, Deus ou o diabo. Em Romanos 5:19 diz: porque pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim, pela obediência de muitos, serão feitos justos. Efésios 2, versículo 1. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, como os outros. Éramos, por natureza, merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus. Meus irmãos, quando nós obedecemos ao nosso Deus, fazemos a sua vontade, diz a palavra de Deus, que nós somos salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Sabe, através da obediência, nós recebemos tudo do nosso Deus. Tudo. Quando nós obedecemos ao nosso Deus, Ele abre as portas dos céus para cada um de nós. Amém? Então, curva a sua cabeça, vamos orar. Vamos agradecer ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez te agradecemos por estarmos na tua casa, por bendizer o teu nome. Ó Senhor, toma-nos em tuas mãos, nos leve para casa em paz, nos livra de todo mal, toda quebra da condução, acidente, Senhor, homem sanguinário, violência, tira do nosso caminho. Que possamos chegar em nossas casas em paz, que tenhamos uma noite de sono tranquila, a noite de sono dos justos. Então, Senhor, nessa noite, nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, irmãos?